Eu estou com o doutor Leandro Teles, que é neurologista. Hoje vamos falar sobre sintomas neurológicos que acontecem na menopausa. Seja bem-vindo, doutor Leandro. Obrigado. E muitas vezes a gente não se dá conta que, de fato, esses sintomas aparecem, né? A menopausa, ela traz sintomas que são sistêmicos. A gente está acostumado a ouvir o endócrino, o gineco falando. Mas não o neurologista, o neurologista. Né? Mas o estrógeno, na verdade, que é o hormônio feminino, que começa a cair na pré-menopausa, na perimenopausa, e acaba culminando na menopausa, ele age à distância em vários órgãos, inclusive no cérebro. Então, é muito frequente e tem bastante coisa para o neurologista falar sobre menopausa. Que bom. Vamos conhecer então, gente, alguns desses sintomas. Aproveite e vão mandando suas perguntas, tá? Ó, o primeiro, vamos ver qual é. A maioria das mulheres passam pela menopausa sem nenhum sintoma. Infelizmente, isso é um mito. A menopausa é quando você para de menstruar, né? Você tem que ter 12 meses sem menstruação. Mas, na verdade, a alteração do ovário, a baixa do estrógeno, da produção, começa alguns anos antes. Cada mulher é de um jeito. Cada mulher passa de uma forma. A minoria passa sem sentir nada. A maioria sente alguma coisinha, tipo calores, fogachos, aqueles sintomas clássicos de secura na região vaginal, de baixa de libido, alteração de peso e tal. Da parte neurológica pode dar um monte de coisa, Kátia. Irritabilidade, oscilação, instabilidade de humor, alteração cognitiva transitória, distúrbio de sono, aumento da percepção de dor. Então, é frequente, antes de interromper a produção do ovário, você ter uma certa montanha russa, como se fosse uma espécie de uma TPM meio prolongada. Então, algumas mulheres sentem isso de forma mais intensa. Agora, pode ser que você tenha um tipo de sintoma, outra mulher tenha outro tipo. Mas o lado emocional da mulher conta, por exemplo, uma mulher que foi sempre mais deprimida, mais contida em falar dos seus sentimentos, ela sente isso com mais força ou não? Com certeza, e o que você falou é perfeito. Você tem o fator biológico, que é o hormônio está se interrompendo. Isso é biológico. Agora você tem uma questão emocional, de expectativa, de capacidade de envelhecer e lidar com uma série de coisas. Uma mulher que passa pela menopausa não passa só por um problema hormonal. Ela passa por crises de meia-idade, às vezes síndrome do ninho vazio, alterações do seu papel social diante do casamento, o trabalho também tem que ser revisto. Então essa fase de transição faz parte de um processo de envelhecimento. E sabe que a nossa cultura ocidental envelhece mal, envelhece pior, porque a gente valoriza muito a fecundidade, o jovem, o vigor, a estética. Então a gente não sabe envelhecer. Então você tem uma amplificação. Além do fator biológico, que é a baixa do hormônio, você tem a questão cultural e a questão emocional amplificando os sintomas. Vamos ver mais um, gente, se é mito ou verdade? Durante essa fase, algumas mulheres apresentam desatenção e problemas de memória verbal. Verdade, isso não é mito. Verdade, existe, os americanos chamam de brain fog. Brain é cérebro, fog é neblina. Então, algumas mulheres na fase da perimenopausa, ao entorno da menopausa, quando já começa a ter uma certa irregularidade na menstruação e tal, pode se sentir um pouco desatenta, dificuldade de fazer várias tarefas, pode se sentir um pouco nublado o pensamento, pode às vezes ter dificuldade de evocar. Às vezes fala assim, nossa, qual o nome daquele artista? Da onde eu conheço essa pessoa? Isso pode ficar um pouquinho mais proeminente nesta fase. Geralmente é uma alteração de memória leve. Não atrapalha o rendimento da mulher. Ela percebe, às vezes fica preocupada, será que eu estou ficando com alguma doença e tal? Então é leve intensidade para coisas de pouca relevância e isso pode ser só pela adaptação. O estrógeno ele age no cérebro. Tem receptores de estrógeno no cérebro. Então essa oscilação que antecede a interrupção, o cérebro dá uma bambeada. E também, às vezes, porque tem distúrbios de sono ou de humor, também a memória e a concentração podem ficar um pouquinho bagunçadas. Mais prejudicadas, né? Mas isso tende a melhorar com a passagem por esta fase. Quando chega de fato na menopausa, naquele ano Quando você interrompe a menopausa, às vezes um pouco, alguns meses ou anos depois da interrupção da última menstruação, a tendência é melhorar. Então é importante perceber, e muita gente sente isso e não fala. Tem medo de falar, ou tem vergonha de falar, mas sente em casa, nossa, minha mente está esquisita, está nublada. Vai ver que tem bastante material com relação a isso. Então olhar a questão hormonal é importante e tudo aquilo que atrapalha o sono, né? Sim. Então é importante a gente ter esse sintoma como uma característica da menopausa. A atividade física ajuda? E muito.
Atividade aeróbica, atividade ao ar livre, bom padrão de sono, boa alimentação, se reinventar intelectualmente, buscar coisas diferentes, um novo curso, ao invés de chorar por aquilo que perdeu, né? Ah, meus filhos saíram de casa. Novas, né? Saiu de casa, graças a Deus, né? Vai seguir Agora a vida dele. curte a vida. E vai eu atrás de coisas que eu perdi para me dedicar à minha família. Então, vai atrás de uma outra faculdade, de um novo trabalho. A gente passa 1/3 da vida no pós-menopausa. Então. 1/3 da vida. Vai então, ficar chorando 1/3 da vida? É uma fase que tem que ser produtiva. E o cérebro, bem alimentado de vivências e de coisas novas, ele se protege contra esse sintoma. Vamos ver mais um? Distúrbios de sono na menopausa são muito frequentes. Verdade. A menopausa altera o sono, por vários motivos, Kátia. Primeiro que tem aqueles fogachos, calores, transpiração excessiva noturna. A mulher já dorme mal por conta disso. Tem mulher que tem alteração urinária nessa fase, começa a urinar mais. A gente lembra do homem, né, com a próstata, que vai urinar. A mulher também, ela pode ter mais, urinar mais vezes à noite, né? Pode ter mais dor, e a dor pode atrapalhar o sono. Agora, independente disso, a menopausa por si só já pode induzir uma insônia. Dificuldade em pegar no sono, sono superficial, acordar muito precoce. Se de dia você está muito sonada, tem que olhar para o sono. Outra coisa, Kátia, a gente pensa em apneia do sono, a gente pensa num homem, né? O homem, ele tem mais apneia do sono antes da menopausa. Depois da menopausa, o índice da mulher é igual. Ah, é? Então, a mulher também tem apneia do sono. Mas a mulher que está acima do peso, normalmente? Se você tiver, a menopausa é um fator de risco, o outro é a circunferência abdominal. Então, a mulher que tiver mais gordura abdominal, pescoço mais curto, ela também tem um risco maior de roncar e ter apneia. Então, tem que olhar o sono, porque o sono, ele repercute, piorando a memória, piorando o humor, piorando as dores. Então, o sono, ele é uma coisa que contamina todo o resto da qualidade de vida da pessoa. Mas não é se render a isso e falar assim, tá bom, agora não tem mais jeito, então a vida é assim. Tem como a gente tratar esses sintomas todos, né? Preventivamente, ou seja, vai estar na menopausa, isso é um previsto, né? Não é uma coisa que vai passar, tem que passar, né? Sim. Então, já começar a controlar o peso, já começar a ter hábito de sono, desligar iluminação próximo da hora de deitar, ter rotina, cuidar de um bom ambiente de sono. Se você fizer por merecer um sono de qualidade, vai melhorar. Caso nada disso resolva, buscar ajuda médica, porque o médico pode ajudá-lo, seja de forma natural, seja com medicamentos em alguns casos. Então é importante você reconhecer e conduzir, não ficar aceitando noites mal dormidas, porque isso é perda de qualidade de vida. Vamos ver mais uma? Os sintomas neurológicos da menopausa são geralmente progressivos e persistentes. Graças a Deus, não. Isso é um mito, um grande mito. Um ar de sorriso. Ela tá com um leve sorriso, ó. Porque ela já deve estar passando por essa fase. A mulher passa por fases. A adaptação, ela causa um sofrimento, mas depois as coisas tendem a melhorar. Se o sintoma está sendo progressivo, algo está estranho. Tem que buscar o médico para ver se não tem alguma outra doença. Será que não tem um problema na tireoide? Será que não está com uma anemia? Não tem uma outra doença? Lógico, a menopausa acontece durante o envelhecimento. Pessoas mais velhas têm risco de outras doenças. Então o quadro geralmente é um quadro leve, oscilatório e reversível ao término do processo. Por isso que é importante a gente se preparar, você falou bem. Os orientais se preparam para essa fase da vida, os ocidentais não. Se preparam individualmente e também cuidam melhor do seu idoso. Eles respeitam, dão atividade, poder, porque assim, a gente às vezes só pega naquilo que é de perda, né? Fala, não, mas o idoso é o cara que tem mais maturidade, às vezes experiência, sabedoria, parcimônia e tranquilidade. Então tudo isso tem que ser usado a favor da sociedade. Isso ganha a família, ganha a sociedade e ganha a pessoa de mais idade. Porque ela não pode deixar a rotina tomar conta da vida dela. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A mulher que entra nesse climatério, que é esse período que antecede a menopausa, mais cedo, precocemente, ela tende a ter os sintomas muito mais evidentes? Às vezes é mais evidente. Né? A menopausa precoce é considerada abaixo dos 40 anos. Mas, na prática, abaixo dos 45 já é meio precoce. Tem que buscar ajuda médica, porque às vezes o quadro é mais dramático e ele é mais evidente, porque você não espera. Outra coisa é a menopausa cirúrgica. Quando a mulher tem um probleminha no ovário, tem que tirar o ovário, ou tem que bloquear a ação do hormônio, ela pode ter um quadro mais abrupto. E aí o cérebro, para se adaptar, demora um pouquinho mais. Então, esses casos mais precoces ou cirúrgicos, eles podem ser um pouco mais
violentos e exigir uma conduta médica um pouquinho mais intensa, né? Importante no médico, viu, gente? Percebeu qualquer coisa, fala assim, mas não tenho nem 45, vai mesmo assim. Vai, porque pode acontecer qualquer idade. E sabe qual que é o principal fator que diz a idade que uma mulher vai entrar na menopausa? Qual? É a idade que a mãe dela entrou na menopausa. Que a mãe dela Existe entrou? um histórico familiar. Se você tem na família histórico de menopausa precoce, é importante fazer um bom segmento. Até porque hoje em dia tem até exames de sangue que identificam essa tendência caso surja sintomas precocemente. Agora, meninas que menstruaram muito cedo tendem a entrar no climatério mais cedo também? Isso é uma coisa controversa. A idade materna, sim. Agora, o número de gestações, a idade que a pessoa começou a menstruar, também. isso é um fator mais leve, bem mais fraco. Bom, volto, tem muitas dúvidas. Como sempre, aproveite para mandar suas perguntas, viu? Sentir dores no peito nesse período da menopausa? Não sei se ela está falando de dor no seio ou no peito como um todo, né? Na verdade, a menopausa ela pode dar algumas dores articulares, dores musculares. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem uma doença que é relativamente frequente em mulheres, que é a fibromialgia, pode dar dores difusas, né? Se a dor é só no peito, eu não atribuiria à menopausa. Dor localizada tem que ser investigada de forma localizada. Então, recomendaria buscar um clínico, porque no peito tem muita coisa, né? Tem esôfago, tem coração, tem pulmão, tem o seio. Dor no peito tem que buscar ajuda. Não acho que seria um sintoma que daria para colocar no pacote da menopausa comum, normal. Então, Conceição, vá no médico e relate aí as suas dores, explica onde você sente, com qual frequência, isso, né? porque na menopausa a dor geralmente é leve e é uma dor mais difusa, pode dar dores nas pernas. Agora o peito é sempre um lugar de mais preocupação, né? Vamos ver mais uma. Próxima. Maria do Carmo. Estou entrando na menopausa e meu médico disse que eu não posso fazer reposição hormonal, pois já tive trombose. Tenho medo que sem os hormônios eu envelheça mais rápido e possa ter Alzheimer. Existe alguma relação? Não, isso é besteira, né? Na verdade, ela colocou uma coisa importante. Então, reposição hormonal não é para todas as mulheres. Reposição, você tem que ver se não há uma contraindicação. História de alguns cânceres, algumas neoplasias, histórico de trombose, tabagismo, hipertensão descontrolada. Tem uma gama extensa de contraindicações. E também tem que ver se tem indicação. A indicação é se a mulher tiver com algum sintoma que atrapalhe a qualidade de vida. Mesmo assim, tem vários tipos de reposição. Sim, não é tem um por só, boca, né? por pele, tem só com estrógeno, progesterona. Bom, tem que discutir caso a caso. Agora, quem não pode fazer ou quem não faz reposição, não quer dizer que vai envelhecer mais rápido. E nem que vai ter Alzheimer, E nem que vai ter Alzheimer. Esta relação, neste momento, não existe. A reposição não é feita para a pessoa não envelhecer. Seria ótimo, né? Acho que até eu ia querer repor os hormônios se fosse um elixir da vida. Mas tem andropausa. Também tem andropausa. Verdade. Mas a gente não usa hoje reposição como mecanismo anti-envelhecimento, e sim como reversora de alguns sintomas ou algumas condições que estejam atrapalhando. Então é caso a caso. Quer dizer, para buscar qualidade de vida. Qualidade de vida. Geralmente se usa o quanto antes, quando há indicação, na dose menor, pelo menor tempo possível. Por quê? Porque essa transição ela tem que ser feita. Não é para a vida toda que vai Não usar, é para a vida toda. Ela vai ter que ter essa transição. Então tem que conversar com o seu médico de confiança para ver se você é candidata. E se não for, tem que continuar fazendo o resto. Atividade física, verdade. Ritmo de sono, boa alimentação. Mais ainda, né? Porque a tendência a aumentar com essa gordura abdominal na menopausa é muito maior, não é? Exatamente. Então. Você pode ganhar peso, ter um risco de tolerância alterada à insulina, à glicose. Então você pode ter problemas de colesterol. Diabetes. Então, esta é a hora de você investir na sua saúde. Fazendo isso, você vai envelhecer como todo mundo vai envelhecer. Só que com mais qualidade de vida do que aqueles que não vão fazer nada. Né? Só para completar a resposta, com relação ao Alzheimer, quais são os fatores de risco importantes? Baixa escolaridade, sedentarismo mental, alimentação ruim. Então não tem a ver com a reposição hormonal, até o que se sabe hoje em dia. O lado da hereditariedade da genética conta do Alzheimer? Conta para o Alzheimer, sim. Quanto mais familiares com Alzheimer, maior é o seu risco. Principalmente quando a pessoa que você tem parentesco teve Alzheimer muito precoce, abaixo dos 60 anos. Tá. Acima dos 60, o risco de você herdar é menor, mas vai depender da sua longevidade e de como o seu cérebro vai chegar na terceira idade. Tá. Vamos ver mais um? Tânia, desde que minha menstruação parou de vez, passei a ter dificuldade para dormir e recentemente descobri que tenho apneia do sono. Olha o que você disse. Existe alguma relação entre esse distúrbio e a menopausa? Existe. Né? Então o estrógeno, ele protege a mulher da apneia do sono.
Quando o estrógeno começa a baixar, o risco de você ter obstruções, principalmente para mulheres com aumento do volume abdominal e pescoço mais curto. Então é importante ficar de olho, porque se estiver roncando demais, todo mundo ronca uma vez ou outra. Quando está muito cansado, quando está com a barriga para cima. Agora, você perceber que está roncando demais, ou que está engasgando, ou que dormiu, mas parece que não dormiu, de dia está sonolenta, dormindo no sofá. Nos homens, pode chegar a 25% dos homens a apneia do sono. Sim. Na mulher também, pode chegar a 15%, 20%. É uma doença comum, que repercute de dia. E aí, às vezes, se o médico suspeitar, ele vai pedir um examezinho chamado polissonografia, onde a pessoa dorme no laboratório. Se tiver mais que 6 episódios de apneia por hora, o diagnóstico está feito de apneia do sono. E aí o tratamento vai ser perder peso, né? Eventualmente questionar a questão hormonal e eventualmente usar aquela máscara, aquele aparelho chamado CPAP, que pode ajudar esses quadros. Agora, é verdade que o consumo de bebida alcoólica também piora a apneia do sono? Verdade. O uso de calmantes, sedativos, tudo que relaxa muito a musculatura, você perceber alguém que acabou de beber, ele tende a roncar, e roncar rápido. É porque a língua fica mole? Assim? Exatamente. Tudo que relaxa o músculo, relaxantes musculares, calmantes e hipnóticos, podem piorar a apneia. Aí é complicado. A pessoa toma um remédio para melhorar o sono e piora. Porque o sono fica picado. E a pessoa não consegue ter um sono superficial. No dia seguinte ele está muito, muito cansado. E com risco de ter doenças, tipo hipertensão, arritmias, infarto e AVC. É uma doença muito séria. Vamos ver mais uma? Janaína, a menopausa pode piorar os sintomas da fibromialgia? Tenho a doença e desde que entrei nessa fase, passei a ter tonturas, dor nos olhos e parece que o tratamento já não está mais surtindo efeito. Precisa reavaliar esse caso, né? Assim, a fibromialgia é uma doença crônica, onde a pessoa tem tendência a ter dores difusas no músculo, na articulação. Além de dor, ela pode ter depressão, pode ter alteração de sono, pode ter alteração intestinal. Pode ver que tudo isso parece um pouco alguns sintomas da menopausa. A menopausa é uma fase onde a mulher está mais vulnerável. Então, a fibromialgia crônica, ela pode piorar nessa fase. É hora de reavaliar, para ver se não vale a pena mudar o tratamento ou ajustar a dose. Esse caso me preocupou até um pouquinho mais, porque ela fala de tontura, dor nos olhos, que eventualmente podem ser sinal de alguma outra patologia. Que não nenhuma das que ela está que nem pode não ser nem a fibromialgia e nem a menopausa. A gente tem que tomar cuidado que o fato de você ter uma doença não quer dizer que você não possa ter outras. Então é a hora de reavaliar essa paciente, examinar essa tontura, ver essa dor nos olhos, às vezes até consultar um oftalmologista, ver como é que está essa tireoide, esse sono e regular, caso conclua-se que o problema é a menopausa e a fibro, tratar melhor a fibro e tentar eventualmente tratar também a menopausa. Então, Janaína, busque a ajuda do seu médico. Volta no médico que está te acompanhando fibromialgia e reveja com ele, Sem dúvida nenhuma. Vamos ver mais um? Bora. A última, a Beatriz. Estou com 50 anos e já não menstruo. De vez em quando apresento dificuldades para lembrar nomes e palavras. Me sinto desatenta e um pouco mais lenta. Também me sinto indisposta e sem prazer nas coisas. Reposição hormonal pode me ajudar? Boa pergunta, Beatriz. Então, a reposição hormonal é uma das possibilidades de tratamento. Se o médico julgar que o problema é hormonal e que não há contraindicação, talvez ele oriente uma reposição hormonal. Agora, lembrar que não é só a reposição hormonal. Ela tem que ir atrás de tudo que a gente falou. Mudança do estilo de vida. Se o médico diagnosticar um quadro depressivo, porque ela está indisposta e sem prazer, talvez, além do hormônio, tenha que dar algum antidepressivo, fazer uma psicoterapia. Então, o tratamento... Doenças complexas têm causas complexas e abordagens também complexas. Então, não achar que tudo é reposição hormonal e nem que a reposição hormonal é solução para tudo. Então, tem que discutir com o gineco, mas talvez tenha que buscar outros profissionais para mudar estilo de vida e, eventualmente, associar outros tratamentos. Mas você começou dizendo algo importante, dentre tantas coisas, né? Que é uma fase em que a mulher também acaba tendo seus filhos que estão saindo de casa ou para estudar, ou porque casaram, ou que vão morar sozinhos. E aí, muitas vezes, a mulher que viveu muitos anos se dedicando para os filhos começa a não saber o que fazer com as 24 horas do tempo que ela tem livre agora. E eu acho que aí cabe também a gente refletir o quanto que a ajuda psicológica, até antes desse tempo, é extremamente importante para a gente cuidar da família da gente, mas a gente cuidar da gente também, né? Fundamental, porque às vezes a mulher ela se anula durante uma fase da vida.
vida. E aí, quando devolvem o papel da autonomia dela, ela não sabe o que fazer com a própria autonomia, o próprio tempo. Então é complicado. Aquela mulher que se dedicou à família, ela tem essa fase agora de transição. Então ela fica vulnerável. Por isso que eu falei, menopausa não é só hormônio, perimenopausa não é só hormônio, é uma fase de transição. E ali você vai ter que mostrar que você sabe envelhecer, sabe viver sozinha, sabe que a sua fertilidade não é eterna e tem que aprender a viver nesse pós. Não existe nova era sem crise, sem adaptação. Então existe uma crise, um sofrimento, as pessoas esperam coisas de você vai ter que peitar isso, né? Você vai ter que fugir, às vezes, de um trabalho que não te dá mais prazer, de um casamento que não vale mais a pena. Agora você pode fazer tudo isso. Agora é a hora, né? Porque agora você tem tempo e maturidade para fazer isso, tá bom? Não fazer em momentos de franca irritabilidade, mas refletir para ter uma condição de vida, como eu falei, você vai ter mais 25, 30, 40 anos pós-menopausa e vai ter que ser feliz nesse período também. Olha, uma das dicas, antes que eu me esqueça, sabe que muitas vezes a gente também coloca todas as fraquezas que a gente está tendo em cima de um culpado só, né? Sem dúvida. E às vezes você não fez algo simples, não treinou a sua mente para deixar a sua memória mais afiadinha. Então aqui tem técnicas para você afiar e aperfeiçoar a sua memória, independente da idade que você tem. Então, ler também é um ótimo remédio. Fundamental. Uma das atividades mais completas é a leitura. Nesse livro a gente fala exatamente sobre isso. Sobre os ruídos, o que atrapalha, o que ajuda. Tem um capítulo especial sobre o envelhecimento, sobre vida escolar também, bacana. Quem quiser curtir, tá aí a Fácil dica. de você achar nas principais livrarias. Hoje com a internet, você mora em qualquer canto, chega na sua casa, né? Com certeza. Quer saber um pouco mais sobre o trabalho do Dr. Leandro Teles? Tem o site, que é o www.leandroteles.com.br. Instagram. No Instagram, Neuro Leandro Teles. E no Facebook é uma fanpage, Neurologista Leandro Teles. E olha, gente, não tenha vergonha de ir ao médico e falar tudo que você sente, meu Deus, né? É besteira, sofrer sozinho. Fala tudo. Mesmo porque muitas vezes a solução é tão simples. Ele vai te dar, um médico te dar essa solução, e aí você vai ver o quanto que você podia ter muito mais qualidade de vida do que você estava tendo nesses últimos tempos. Então, converse abertamente com o seu médico, que essa relação tem que ser de extrema parceria, né? Obrigada mais uma vez. Sempre bom ter lá aqui. Beijo nas meninas.